Olá, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Sem Neura e bem-vindas. E se você ainda não se inscreveu, vai lá, clica no sininho, se inscreve, porque eu vou esperar aqui, hein? Vou até ficar paradinha aqui, ó. Estamos todos esperando vocês. Exato. Porque se vocês se inscreverem, gente, vocês ajudam a gente a fazer mais conteúdos e também ajudam muitas pessoas, porque autoconhecimento é tudo nessa vida. E aí? Clicou? Ok, TT, já se inscreveram. Sem pressão, sem pressão. Sem pressão. E o episódio anterior a gente falou sobre transição de carreira, tá muito bacana. Se você ainda não assistiu, vai lá e assiste. E hoje vamos falar de frustração e idealização. E aí? Vocês ficam frustrados? Eu nunca, hein? Eu já vou apanhar assim no começo. Você zero frustrada. Gente, frustração está muito ligada à capacidade de resiliência e de transcender. Idealização é fantasiar e também se apegar muito ao desejo do outro. Vocês não sabem com quem eu estou aqui. Convidada especialíssima, ragazza, mas ela veio dos Estados Unidos. Jessica Parker. A outra parte dela, né? Gente, ela é a cara, sério, eu adoro, ela se veste como ela e pra mim é um elogio, tá? Mas eu vou pra mim também. Eu vou deixar que ela se apresente, mas eu vou apresentar primeiro como eu vejo a Babi. Eu chamo ela por Babíssima, né? Isso é só pros íntimos, tá bom? Na verdade, não, tá? Babíssima é um nome fantasia. Exato. Mas ela se chama Bárbara Amin. A Bárbara é do mundo digital, do yoga. Essa é yoga raiz, viu? Todo santo dia ela tá lá. E ela é um ser de luz, doce, maravilhosa. Também faz algumas aulas minhas. Mas eu vou deixar que ela se apresente. Só que antes Do bem. Só que antes, adivinha quem tá aqui de novo? Ele voltou. Ele gosta de bater ponto. Batendo cartão. E ó, eu estou de laranja. Em homenagem ao PIB Club. Bom, para quem não conhece, o Pedro Ivo Club, PIB Club, ele tem uma agência de publicidade ali na Jardim Europa. Já tô fazendo propaganda, hein? Depois você me paga os meus royalties. E ele participou de um podcast nosso que chama O Que é Sucesso. Tá muito bacana também. Se você ainda não assistiu... Polêmico. Polêmico. Muito polêmico. Polêmico. E estamos com a nossa digníssima TT, uma das hostas do Batendo podcast. cartão. Exato. A Andréia, ela vai participar remoto hoje. Aqui, gente. Aqui. Comentarei. Exato. Infelizmente, ela não pode estar conosco, mas ela tá, né, de essência e de voz. Então, vamos lá. Babi, por favor, se apresente. Gente, eu sempre penso nessas apresentações, assim, o que eu vou falar? Bom, sou de Floripa, tô aqui em São Paulo há 5 anos e tive uma longa frustração, já que o tema é frustração, no meu primeiro trabalho, que não exerço mais, mas que me ajudou muito. Eu sou formada, para quem não sabe, em Direito. Atuei na área durante alguns anos, 2, 3 anos. E depois estou aqui agora no mundo do marketing digital. Gosto muito de moda, que foi onde eu comecei. Mas hoje em dia atendo diversos clientes que eu gerencio e crio conteúdo para empresas no Instagram. E agora vou contar um pouco da idealização que eu cheguei aonde estou, assim, que tá dando tudo certo. Sim. Me conta um pouquinho, só pra galera de casa te conhecer um pouquinho mais. Quando que você buscou o autoconhecimento? Olha, eu sempre gostei, assim, de ler, sempre fiz terapia, mas parava alguns momentos, e foi quando eu me mudei para São Paulo mesmo, que eu acabei iniciando um trabalho numa startup
que tinha uma fundadora, né, a Samara, espero que ela esteja assistindo, vendo, e ela botou uma sementinha a mais do autoconhecimento, e a gente conversava muito sobre isso, me deu várias dicas de livros, o principal, que pra mim é um mantra, eu até já dei pro Pedro Ivo esse livro. Já sugere pra galera em casa. Eu vou falar, se chama Os 4 Compromissos. Tá. Não sei se vocês já Não. ouviram falar. Mas é tipo devocional, assim? São 4 compromissos que você tem que seguir, assim, vai. Tá. Eu vou dizer já um aqui que é, acho que o principal. Não levar as coisas para o lado pessoal. Que eu acho que isso sim, que é o mais difícil, Eu acho que assim. se você destrava esse, você destrava Tudo. Então, Isso. segura. Então, a Samara me introduziu esse livro que eu levei pra vida. Eu sempre gosto até de dar para as pessoas, assim, que eu acho que Sim. estão precisando esse livro, então todo mundo deveria ler. Acho que o mundo seria muito melhor. E na pandemia, eu vou dizer que daí eu me agarrei muito nisso, no autoconhecimento, em buscar outras opções, assim, que foi acho que um período, um momento muito difícil para todo mundo, de alguma forma, né? E daí comecei podcast, YouTube, tipo assim, a minha deusa master é a professora Luciana Galvão, eu sempre ouço muitos podcasts dela. E Babi é uma filósofa. Uau! E eu faço terapia também, que a minha terapeuta... Eu posso falar o nome dela aqui? Pode. A Ana, eu até já indiquei pra Kati. Eu faço umas terapias pontuais com ela. Ela é ótima também. E Ela é na ótima. própria terapia ela também dá muitas dicas de livros, podcasts, pessoas pra seguir. Enfim. Legal. É isso. Seja muito bem-vinda ao Obrigada. Sem Neura. E, gente, por que eu convidei a Babi aqui? Porque essa mulher é a rainha da paciência. Entende? Então, é por isso que todo mundo tem um motivo de estar aqui, né? Agora, já que já apresentei a Babi, por que eu convidei o Pedro Ivo de novo? O rei da impaciência. A gente precisa gerar pra polemizar. Exato. Bom, o Pedro Ivo, ele é meu aluno, ele também estuda autoconhecimento, ele é o rei da criatividade, a rainha da paciência, o rei da criatividade. E eu vou deixar que ele se apresente, né? Nada mais que ninguém, porque senão eu vou entrar entre o que eu acho da pessoa e o que ela acha, né? Que já entra naquela parte de idealização. Então, fala você, na sua idealização. Meu Deus, vou me apresentar novamente aqui. Fazer o seguinte, vou fazer o melhor. Pode ser o primeiro pra alguém. Pode ser o primeiro pra alguém, mas é bom pra gente puxar o gancho pra assista o outro para me conhecer. Assista que eu também estou. Hoje vai ser Brincadeiras. só um breve contexto. Brincadeiras à parte, mas eu gosto sempre de me apresentar como uma pessoa diferente. Eu me considero realmente uma pessoa diferente. Quando eu falo sobre ser diferente, é muito mais sobre não seguir um padrão muito convencional. Isso não tem nada a ver com ser melhor do que ninguém, não tem nada a ver com ser melhor ou pior do que alguém. É simplesmente uma vertente paralela a tudo que pelo menos eu conheço. Eu gosto muito de ser assim, em todos os sentidos, em todos os aspectos da minha vida, né? O igual não me atrai, o ser convencional, então um pouco de mim, um pouco do resumo sobre mim é isso. Mas fora isso, eu estou à frente do clube, que é um clube criativo, não uma agência. Obrigada pela correção. Eu não... É o que eu falo, do ser diferente. A cada vez mais eu busco, né? Estar cada vez me diferenciando com relação a isso. Então, não estou à frente de uma agência, e sim de um clube. Quando eu falo de clube, eu falo muito mais de um ecossistema. Eu falo muito mais de uma comunidade do que de uma empresa. Então, é muito isso que eu busco para o meu dia a dia. É estar à frente, capitaneando realmente um movimento, que a gente está falando até, a gente estava
até estava falando sobre o laranja, dessa invasão laranja mesmo, que é o que a gente pretende, é o que a gente quer fazer. Então é muito mais sobre isso. E... Bom... E eu acho que o motivo pelo qual eu estou aqui é porque, embora tudo isso, lindo, maravilhoso, romântico que seja, existem muitas frustrações, né? E eu acho que olhar essas frustrações também de uma maneira diferente é o que também me atrai muito. Então, vamos começar esse podcast seguindo desta maneira. Vou jogar uma pergunta geral aqui. Como é que a frustração chega pra vocês? Como é que vem a frustração? Do tipo, qual é uma situação que pega? Que você fala, puta, essa geralmente é uma situação que me dá frustração se não acontece do jeito que eu gostaria. Porque pra cada um vai pegar em algum lugar. Sim. Como eu brinquei inicialmente, né? Eu sou o rei da impaciência, né? Então a frustração pra mim, ela chega desse tamanho. Às vezes é uma coisa pequenininha, mas ela chega desse tamanho. E aí eu acho que aos poucos, com um certo trabalho, né? Cabeça e tudo mais, acho que é por isso que eu busco sempre esse autoconhecimento. Tô longe disso. Mas ela de atingir, mas ela chega muito maior do que realmente ela é, com toda certeza. Então ela não chega pequenininha e vai crescendo. Pelo contrário, ela chega muito grande, ela chega uma avalanche mesmo. E aí, aos poucos, eu vou desconstruindo ela, até que um pouco ela se dissolve mesmo. E eu olho pra trás e falo, nossa, sério que isso me tirou do sério? Mas aí você... Na verdade, deixa eu entendi. A sua frustração talvez esteja ligada proporcionalmente à expectativa que você tem da situação. Por isso que ela chega muito grande, porque é uma expectativa muito grande daquela situação. Muito alta, muito maior. Positivo e negativamente. Eu acho que as coisas, na minha cabeça, elas são muito maximizadas. Tanto o cunho positivo quanto o negativo. Então, essa avalanche, ela vem mesmo. Vem um tsunami, vem uma coisa assim, tipo... Isso é difícil no dia a dia. Porque as coisas não são tão grandes. Esses dias eu vi um meme, não sei se era uma frase, eu não lembro agora onde eu vi, mas que falava assim... uma pessoa perguntando para outra, falando assim, nossa, como que vai aquele seu tio, o irmão do seu bisavô? E a pessoa fala assim, quem? Aí a pessoa fala assim, não, aquele, o fulano, inventou até um nome. Puta, eu não sei e tal. E aí a pessoa falou assim, tá vendo? E a gente aqui se preocupando com o que o outro pensa, com o que o outro tá pensando. Daqui uns dias ninguém vai nem saber da sua existência. Não que não tenha a ver com legado e tudo mais, mas é uma coisa tão... A gente fica tão preocupado, achando que tudo vai acabar, o mundo vai acabar, pessoas vão morrer. E não é tão assim, né? Então acho que essa frustração, ela tem que ser desmistificada no dia a dia, em pequenas coisas mesmo. E aí eu tô falando do meu caso, pequenas frustrações pra mim são coisas assim, meu Deus, e agora a vida acabou por isso. Você tem algum exemplo de história que você lembre? Que você fala, nossa... Calma que até o final desse episódio eu vou lembrar de coisas assim que você fala, gente... Não, fica tranquila, vai chegar. Eu tenho um adendo, gente, mas assim, pensa, a frustração já vem desde quando estamos na barriga da nossa mãe. Imagine que a nossa mãe já imagina assim, e pai? Será que vai ser bonito? Será que vai ser médico? Vai ser artista? O que vai ser? Né? Então ela já idealiza aquele filho perfeito do que ela pensa. Será que vai ser advogado? E tem que ser bonito, tem que ser não sei o quê. Então a gente já cresce com essa pressão gigante, né? Expectativa. Deixa eu só fazer um comentário aqui que a Déia falou do que você falou. A Déia tá aqui com a gente. Sobre a frustração chegar grande para o Pedro, ele identifica o sentimento maior que o acompanha? Tipo, se ele fica com raiva, ou ansioso, ou triste? É tudo maximizado. Eu sou maximalista. Então, tudo pra mim é muito... É um funil de sentimento. É um funil. Ele chega assim, desse tamanho, mas aí é um trabalho pra gente ir afunilando e realmente vendo se... Às vezes não, né? Às vezes a gente realmente fica só nessa superfície muito grandiosa e isso também vai
É porque às vezes na frustração das pessoas, às vezes a pessoa ela cai numa tristeza profunda, assim, numa autocobrança. E às vezes cai numa raiva do tipo, por que as coisas não são feitas do jeito que eu idealizei, né? Uhum. E talvez a Pode dar frustração... depressão também. Porque a frustração, na verdade, ela é ligada a algum sentimento que a gente teve anteriormente, muito provavelmente, né? Do tipo, a gente passou por uma situação que gerou algum tipo de sentimento e a gente ficou frustrado porque não gerou o sentimento que a gente queria. Sim, sim. Seja lá qual for. A Babi deve ter um pra contar uma história. Conta aí, Babi. Eu acho que a minha história com a frustração vem desde a barriga, talvez. Exato, por isso que eu comentei, porque eu já tinha pescado isso. Eu sou filha única. Ai, coitados dos meus pais, vão achar que, tipo, alguma coisa... Não é nada de errado, tá, Não, mãe? normal. É só... A gente só Mas tá é que eu acho ajudando que, as assim, pessoas. a questão de ser filha única, por mais que, meus pais não me cobravam tanto, assim, mas eu acho que a questão de ser filha única, você se cobra mais. Você se cobra mais pra agradar, pra tá ali naquele, tipo, no encaixe, assim, que os teus pais imaginaram, por exemplo, fui na linha do direito quando eu me formei pra agradar. Se meu pai falou que é isso, que é legal, a pessoa que mais me ama, então, tipo, eu vou seguir isso. Sim. E daí eu fui perdendo o meu instinto. E daí que eu fui buscando autoconhecimento pra, tipo... E eu fui tentando. Daí eu vi... Gente, eu olhava assim... Não sou eu. Não tenho nada a ver com isso aqui. Nem gosto. Então, tipo assim... A frustração foi desde sempre. Então, eu sempre procurei mudar, trabalhar, pensar, tipo assim... Ir testando várias coisas até me encontrar mesmo. E nesse caminho que foi super longo... Eu tive pessoas muito especiais, que hoje eu não podia deixar de falar do Pedrinho, que foi... Eu cheguei em São Paulo, ele foi um amigo muito especial, que foi meu mentor, assim, e... faz com calma, você vai ver onde você quer chegar. Eu lembro que exatamente, assim, tipo, quando eu cheguei aqui, eu tava meio perdida, e ele falou assim... Ele só fez uma pergunta, o que você acha que você é boa? O que você faz de bom? E daí... fui idealizando o que eu realmente achava que era bom, sabe? E é uma... Como chamam seus pais? Henrique e Heloíse. Henrique e Heloísa, mas vocês desenvolveram uma coisa maravilhosa nela que se chama valores. A Babi é uma pessoa extremamente generosa, humilde. Então, eu acho que isso já é tudo, né? Pra qualquer profissão, qualquer área. Então, no seu caso, a frustração, ela veio em cima de um grande perfeccionismo que você criou, do tipo, essa persona que supria todas as expectativas dos outros. Assim, ó, eu não sou 100%, né? Tipo, até hoje, assim, eu sou uma pessoa que eu não gosto de brigar, eu prefiro conversar. Se uma pessoa tá chateada comigo, eu fico assim, tipo, sofrendo junto, mas por quê, sabe? Assim, tipo, eu quero sempre, tipo, estar na paz. Mas muitas vezes é impossível isso acontecer, né? Mas a frustração, então, é que eu tô tentando... imaginar, se a frustração, então, como você se sente também, tem talvez esse lugar de você não conseguir expressar para as pessoas do tipo, isso eu não quero, desse jeito eu não vou, ou você conseguia nesse processo assim, de entendimento? No começo não, hoje em dia eu já consigo me comunicar. Que é difícil, né? Que daí é um outro princípio do livro, que é a boa comunicação entre as pessoas, não deixar de falar as coisas, não guardar, que quando a gente vai guardando... Aqui já é um recadinho pro Pedro Ivo. Se expressar. Olha essa alfinetada. Pra ela, que se não tiver, eu tenho. Não, na verdade, eu acho que é isso, né? Do tipo, porque a frustração, nesse momento, a gente tá falando muito da frustração da gente com a gente, mas também tem aquela frustração de que a gente... não teve o resultado que a gente queria, mas porque também depende de outras pessoas, né? A gente se frustrou com o processo que a gente não tem controle. Sim. E aí, no meu caso, né, eu vejo por mim... Conta que tem um pouquinho do seu. Cai nesse lugar do controle, assim, de a gente achar... Eu, né, falei a primeira pessoa. Às vezes eu achar que se eu me planejar, se eu fizer todas as etapas, eu vou lá e faço checklist, vai dar certo, porque eu planejei dar certo. E aí a minha frustração, ela tá do tipo, mas eu fiz todos os testes aqui, como é que não deu certo? E tem coisas que não dependem da gente, né? Simplesmente elas acontecem no meio do caminho e bate aquela frustração que você fala, poxa, mas
porque eu não consegui controlar. E não tem, né? E às vezes a gente perde tanto tempo planejando e menos tempo fazendo. Isso é uma coisa que me gerava muita frustração. Hoje eu posso falar que me curei disso. Hoje eu me planejo muito menos e faço muito mais. E vou fazendo. E é feeling, eu sigo muito meus instintos, meu feeling mesmo. Eu por muito tempo fiquei escutando muito opiniões ou alguma coisa. Eu acho que assim, opiniões externas são super bem-vindas. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de escutar. Eu gosto muito de ouvir, mas eu não necessariamente vou fazer. Aliás, 80% dos casos eu vou fazer o contrário. Que entra muito no ponto da diferenciação. Eu falo assim, se 10 pessoas estão falando pra eu fazer isso, é porque pra mim não é pra fazer isso, porque aí eu vou estar sendo igual a todo mundo, eu vou fazer o contrário. Então, Aí também tem que tomar cuidado, né? Se você tá fazendo ao contrário só pra ser o do contra, se realmente é genuíno. eu sou diagnosticado como do contra. Eu sou diagnosticado, eu tenho isso como uma premissa muito básica de vida mesmo. Eu gosto de ser do Pode contra. ser assertivo na vida aí. Eu gosto de ser do contra, porque assim, se eu acertar, eu vou falar assim, tá vendo? Se eu errar, eu vou falar assim, tá vendo? Pra mim. A responsabilidade é minha, eu optei por isso. Então, eu gosto muito de ser assim. Então, hoje, o fato da gente ficar também muito se planejando, eu não acho que é o... Pra mim, né, pelo menos. Né? Não é o que funciona. A gente tem que planejar o tempo de executar também. Porque às vezes a gente no meio, né? porque a gente fica às vezes planejando tanto que a gente não age. Não, é saber que nesse planejamento vão ter outras circunstâncias no meio que pode mudar. Sim. Né? Eu acho que é o fato do plano A, B, C, D. Tem que estar tudo na ponta da língua. Eu tenho uma pergunta. Eu acho que, na verdade, também é a gente ser que nem a água, né? A gente ir achando um caminho no meio do caminho e... Mas a gente sabe onde que a gente quer chegar. Eu acho que assim, não tem como a gente evitar a frustração, porque é um sentimento que ele vem, né? Óbvio. Eu acho que é o quanto a frustração nos trava, né? Tipo, o quanto a gente fica matutando aquilo por quanto tempo. Eu acho que é esse sofrimento mental que é muito cansativo, porque a gente pode ficar uma vida inteira... Não, porque em 1900 bolinha eu me frustrei com aquela decisão que acarretou toda esta jornada aqui. Mas eu não acho que a nossa geração... Gente, não é que a gente é velho, tá? Não, falei por você. Exato. Sou jovem. Tô tranquila. Eu tenho 40, tá? Eu não acho que a nossa geração se frustra tanto, né? Porque hoje em dia, não consegui aquele emprego, ou entro em depressão. Não sou correspondida no namoro, entro em depressão. Então, eu acho que hoje a galera se frustra muito mais do que antes, do que a nossa geração, assim. É que eu acho que hoje a gente tem muletas muito grandes para isso, né? Então, o comecei a ter uma frustração, eu abandono. Eu comecei a não sei o que, eu abandono. Então, eu acho que não tem uma resiliência em cima dessa frustração. Tá ligada à resiliência, exatamente. Não, eu digo tomar cuidado no sentido de que até que ponto silenciar e fingir pro mundo que tá tudo bem. E aí as pessoas não sabem que você está frustrada, mas na verdade você está sofrendo por dentro. O quanto isso é mais relevante do que uma pessoa que assume. Mas a frustração faz parte da vida, gente. E compartilha. Não, então, mas o que eu quero dizer assim, só tem que tomar cuidado. Sim. Porque às vezes a gente vira e fala, não, porque sempre a geração anterior vai falar do tipo, na minha época, qual tempo? Como acontecia isso? Eu acho que o que eu sinto, assim, pelo menos na minha infância, é que a minha mãe, ela me colocava bastante... Nada contra, viu, mãe? Te amo. Situações assim... Para se frustrar no sentido de... Eu não lembro de... Por exemplo, ia brincar à tarde. Vamos supor que meus irmãos... Eu tenho 3 irmãos. E aí eu tava sozinha. Não tinha esse lugar do tipo... Minha mãe, vou preencher ela com alguma coisa para ela fazer. Sim. Ela me deixava muito do tipo... Faz aí, se vira. E esse silêncio, ele também faz a gente saber lidar com o silêncio, saber lidar do tipo, o que eu preciso fazer, o que eu preciso... Não. E, às vezes, o que eu sinto é que hoje a dinâmica da nossa sociedade é a gente ter que preencher todos os tempos da pessoa. Então, a pessoa nunca tem o tempo de... Tá, mas se eu tô aqui em silêncio, o que eu faço? Porque sempre tem alguma outra coisa para fazer, sempre existe um outro programa, um outro cronograma. E aí, a sensação que eu tenho é...
essa ausência do silêncio que também faz a pessoa não ter o tempo dela, entendeu? Concordo. E acho que isso é uma coisa que é muito sutil, mas é porque hoje parece que a gente tem que preencher tudo, né? Parece que não pode ter espaço. Mas, CT, por isso que eu falo, estudem autoconhecimento, estudem quem é você. Primeira coisa, estudar você. Que gosta, que come, onde vive, assim, geral você. Por quê? Porque, assim, a frustração tá muito ligada a ego, tá muito ligada a você se sentir inferior, sabe o cocô do cavalo? Tá muito ligado a desejo do outro. Então, tem várias vertentes, sabe? Assim, então, a gente tem que olhar, avaliar e ver o que pode fazer. Porque se não dá, por exemplo, igual o livro lá que eu li, que o cara do Metallica, ele era o que mesmo? Ele era, acho que, o guitarrista. Guitarrista do Metallica, só que quando eles foram fechar o contrato que eles iam explodir na carreira, ele foi mandado embora. E aí ele usou essa frustração, esse ódio, de motivação e criou uma outra banda super famosa, tudo. Ela tá falando do Megadeth, só pra deixar claro. Tá. Só que aí... Nem sabia dessa história. É muito legal essa história. É muito legal. Só que aí ele não atingiu como Metallica e ele ficou forever frustrado. Isso aí é ego. Na verdade, a frustração dele, nesse caso específico, é que mesmo ele tendo muita excelência, a frustração eu perdi aquilo. E aí ele não conseguiu enxergar que ele ganhou outra coisa. Não, exato. E o Megadeth, no meio do metal melódico, é tipo uma banda muito reconhecida. Então não é assim que do tipo, ele saiu pra tipo tocar, sei lá, na esquina, assim. Eu tenho uma pergunta. A Dea tem uma pergunta. Não, mas só pra gente fechar essa parte, eu acho que um ponto também que é muito interessante pra gente levar em consideração sobre essa frustração e tudo mais, é o fato da gente Calma que agora eu me perdi. Agora ele vai se Não frustrar. precisa se frustrar. Eu me frustrei. Eu esqueci. Calma que daqui a pouco vem. Exato. Quer que ela te faça a pergunta e no meio da conversa você vai lembrar e aí a gente... Lembrei. Fui rápido. Eu me frustrei, grande, fui rápido. Ressignifiquei. Mas eu acho que, assim, muita coisa que a gente vai entender muito pra frente. Sim. Hoje, e acho que isso também é muito de maturidade, né? Quando a gente tem pouca idade, a gente sempre acha que assim, meu Deus, acabou minha vida. É o caso que vocês estavam falando, acabou minha vida. Hoje, também não sou velho, tá? Não sou velho. Vocês estão falando de idade aqui. A Kátia... Maturidade. Então, muita coisa eu olho... passado recente, tudo mais. Eu olho e falo assim, olha como as coisas se resolveram de uma maneira muito melhor, de coisas pequenas, né? Às vezes, tipo assim, o prato que chegou frio no restaurante, aí você vai ver dali 2 dias o motivo pelo qual isso aconteceu, foi muito mais positivo. Eu tô falando dessa expectativa também, dessa ânsia. Eu acho que o mundo também de hoje, ele gera muito essa ânsia, essa resposta rápida. Sim. E tudo mais. E isso não é natural, não é do ser humano. A resposta, ela não vem rápida assim. Você vai entender muita coisa ao longo. Por isso que a gente sempre fala, né, aí voltando a falar de idade, os sábios, né? Você não vê um molequinho de não sei quantos anos sábio. Você vê realmente alguém que já passou por muita coisa e criou-se padrões na vida que a pessoa pode se apoiar a isso para criar suas próprias teorias, né? Para realmente trazer isso para falar, gente, fica tranquilo que é normal. É normal. Né? Do tipo, você aprende. E eu gostei de um detalhe, só pra a gente não perder essa informação. Que a gente se frustra, mas é isso. Às vezes o resultado, ele é além das nossas expectativas, porque a gente nunca imaginou aquele cenário. Então, no primeiro momento, você se frustra por não ter o controle da situação,
Mas no segundo momento você fala, nossa, mas ainda bem que aquilo não aconteceu. E isso é muito lindo mesmo. Aquilo Porque- do percurso do planejamento, né? A mudança. Que bom que a gente não tinha o controle, né? Porque se tivesse... e aí também trazendo referências, né? Que é sempre bom a gente trazer referências. É um dos filmes antigo, tudo mais, mas que eu sempre coloco isso no meu dia a dia. Que é o Efeito Borboleta. Não sei se vocês assistiram. Eu Eu falei adoro. desse filme. Porque assim, é aquele negócio, aquele pontinho. Às vezes, tipo assim, eu tô pegando o elevador, e aí o elevador, eu tô puto que o elevador tá demorando e tudo mais. Aí eu falo assim, esses 10 segundos pode ser que eu evite um acidente no trânsito. Sim. Isso mude pra sempre na minha vida. Então, Total. isso é uma coisa que assim, desde quando eu assisti, eu devia ter, tipo, sei lá, 3 anos de idade, porque eu sou novo, né? Ai, que Voltando a mentira, falar. devia ter uns 3 anos de idade? Mentira. Mas me marcou muito, porque é muito isso. As coisas que vão acontecendo, assim, de maneira infindável e que vão mudando, pequenas coisas podem mudar a sua vida, a vida. Então, assim, total. deixa fluir, deixa. Qual que é a Gente, pergunta da Andrea? Pergunta. Ó, sobre no seu caso, a frustração da Babi vem da dificuldade de se impor ou impor limites para as pessoas que ela gosta, por não querer desagradar? Total. Sim. Os dois. E para você? Eu respondo pros outros também. Sim. Na sala? E pra você? Sim. E pra você, Tetezinha? E aí ela pergunta pro Pedro, como se curou de sair do planejamento excessivo para produzir mais? Porque ela tá querendo a receita. Abstrai. Abstrai. E desenvolver mais esse tema. Finge que não tem nada acontecendo. Finge a normalidade. Foge uma normalidade. Vindo pra cá, eu vi uma frase. Meu celular tá distante pra eu pegar essa frase, mas que falava assim: se defenda com um sorriso. Se defenda com um sorriso, vença uma batalha com o seu silêncio e ganhe uma... eu não sei qual que era o terceiro elemento eu vou pegar essa frase daqui a pouco para vocês, porque era muito bom. Mas assim, só pegando o trecho inicial do... combata alguém com seu sorriso. Eu acho que é isso, essa coisa da abstração é uma coisa que isso é frequente pra mim. Eu nunca vou... Eu não sou uma pessoa que eu vou ficar assim, a pessoa me embateu, eu vou e revido. Cara, eu sempre falo assim, às vezes as pessoas falam assim, não, mas você não pode ficar, você fala assim... Eu tô assim aqui, tá? Aqui, eu tô assim, ó, xingando tudo por dentro. Mas assim, na frente eu tô totalmente o contra. Aí é o do contra. É o que eu falo, é o do contra. É tipo assim, pegar a pessoa desprevenida. É pegar a pessoa desprevenida mesmo. Tipo, ela nunca vai achar que eu vou dar um sorriso naquele momento. Mas eu vou lá e dou um sorriso. Então, a minha frase favorita, nem sei quem que escreveu, sei lá. Uma vez li num livro, enfim. E é assim, quem busca sorrindo já encontrou tudo. Tipo... Interessante. Uma coisa que eu percebi no meu caso, assim, de frustração, é que uma coisa que faz a frustração lá diminuir muito rápido é eu assumir naquele ambiente que eu tô frustrada com aquela situação. Tipo, nesse caso que você falou do sorriso, ele me geraria um escalonamento do sentimento. Nossa, isso é muito legal que você falou de pontuar de você... E quando acontece isso comigo, que você falou, me coloca pra baixo. Como assim? Tipo, eu identificar que eu estou frustrada. Que você falou, você acabou de falar isso. Porque quando você dá um nome para o que você tá sentindo, primeiro que assim, quando você consegue identificar o que eu tô sentindo, aí você fala, eu tô frustrada pelo Nossa, aí quê? já vem, eu fico pra baixo na hora, só de pensar que eu tô frustrada. Mas já dá um alívio você saber o nome, né? Porque às vezes a gente passa um sentimento, a gente não consegue saber o que é, e aí às vezes a gente fica bravo, sei lá, começa a brigar com todo mundo, ou descontar em alguém, e aí você tá projetando alguma outra coisa, e na verdade você tá frustrada. Mas no meu caso, do tipo, eu sentia que quando eu tava frustrada na hora e eu fazia esse sorriso, porque eu sou boa nesse sorriso. Existe uma coisa que eu sou bom boa. esse sorriso. Esse sorriso é ótimo. Isso é mal de publicitário, então? Pode ser. Eu acho que tem a ver com essa dinâmica também com o cliente, né? Tipo, a gente tem que ter essa maleabilidade. Tipo, você tá numa reunião que a pessoa fala, né, tá indo pra um caminho ali, o cliente, que você fala...
Claro. O cliente chega pra você e fala assim, eu vou te falar uma coisa que não é muito legal. Eu falo assim, já é legal. Já é legal, já gostei. Exatamente. Aí ele fica assim, mas como assim? Eu falo, não, é normal. Exatamente. Fica tranquilo. Todo tipo, não, quando você sai daqui, você termina aquele detalhe e entrega ainda hoje. Claro. São 5 da tarde. A gente se vira nos 30 Eu entrega. ainda vou pegar o trânsito, mas assim, tá tranquilo. Tinha uma, só pegando o gancho disso, de quando a gente fala de cliente e tudo mais, tinha uma pessoa que trabalhava comigo há um tempo atrás na frente comercial, e frente comercial é sempre assim, né? A gente tem essa tendência de sempre falar sim, né? E aí uma vez ela falou assim pra mim, falou assim, deixa eu te ensinar a falar não sorrindo, que é muito bom. É tipo assim, e ela era muito expressiva, e ela falava assim... Olha essa dica. Não, ela falava assim, quando o cliente perguntar alguma coisa e você não souber a resposta e tiver que falar não, você fala assim, não! E tipo, é isso, ela fala assim, fala não gargalhando, porque é uma maneira que ele vai ficar assim, é sim ou não? Eu vou ficar, tô confuso. Então, é um exercício bom. Sim, não, mas eu acho que é isso. E é legal você dar esses exemplos, porque isso mostra como a nossa mente ela vai criando um caminho para que a gente consiga lidar com as situações, né? Sim. Só que no final do dia, a gente está sentindo aquela frustração em alguma coisa, né? E no meu caso, o que eu percebo é quando eu verbalizo em voz alta, né? Tipo, estou frustrada com isso, nossa, fiquei frustrada com você. Fiquei imaginando a TT de voz alta, porque eu nunca vi. Nossa, vou te falar, algumas pessoas falam assim, conversa com essas pessoas, porque elas vão te contar. Elas sabem. Gente, eu quero trazer um assunto polêmico aqui. Ai. Né? Eu acho que isso vem afetando muito a nossa sociedade, a nós mesmos. Rede social. Deixa eu só fazer um comentário Claro. antes de você mudar. que a Dea falou aqui. Ela falou assim, a frustração, na verdade, é muito positiva para o nosso crescimento, amadurecimento e evolução, só complementando o que o Pedro disse, fingir até que seja verdade. E ela falou assim, gente, eu sou como o Pedro, estou sorrindo por dentro, mas já matei umas 1000 pessoas. Nossa, eu acordo todo dia querendo matar 20. Já quis matar sua professora de yoga? Acho que não. Acho que é um bom ponto. É um bom ponto. É um bom ponto. E aí, fazendo jabá também, você fez jabá, eu faço jabá ao contrário. Eu falo isso muito na minha terapia. Falei essa semana sobre isso. Eu falei assim, na terapia e na yoga, em alguns poucos momentos, são os momentos que eu me sinto mais livre para falar mesmo, para colocar para fora, para ser realmente, não ser essa pessoa que fica falando não com gargalhada. Então eu acho isso muito, muito positivo. Obrigado. Comigo não. Falei alguns outros momentos também. Não vamos entrar nesses detalhes mais íntimos. Vamos voltar aqui. Vou começar pela Babi e aí depois, em seguida, o Pedro. Rede social. Gente, é muito difícil hoje acompanhar as redes sociais, né? Porque é uma mulher mais bonita que outra, é uma mulher ou homens mais rico que o outro, é tudo muito perfeito, é tudo assim incrível, mundo cor-de-rosa. E apesar de todo mundo aqui ter uma autoestima elevada, também ser todo mundo blogueiro, até ter menos, mas agora eu não sei nem onde não ela é bem assim, tá? Autoestima elevada. Mas deixa ela apresentar. Vou apresentar. Tô gostando, né? Vamos ver. Exato. Todo mundo com autoestima elevada. Todo mundo se gosta, todo mundo tem um propósito. Tanto que a gente tá nesse podcast aqui porque a gente quer levar voz, né, ao mundo. Então, é muito bacana isso positivamente, não é ego, que isso é muito legal, é muito bonito de se ver. Mas o que eu quero dizer é que, assim, apesar de, aparentemente, na sua rede social, você ser compatível com tudo ali, como que você lida com isso? Porque sempre vai ter alguém... Você diz compatível com o padrão. Com o padrão. Tá, sempre vai ter alguém melhor que você, mais bonito, mais rico, fazendo mais coisas, mais viagens. Isso eu vou puxar o gancho disso, porque aí que vai vir... Mas agora é a Babi, vamos, Babi. Agora...
Olha, frustrado. Estou frustrado. Respeita a lidando. minha vez. Ó, ele verbalizou que ele tá frustrado na hora que aconteceu, viu? Importante, mudou. Mas ó, já tô voltando. Já tô dissolveu? voltando. Então, mas Já tô achando o máximo. Eu vou voltar para aquele mesmo ponto de agradar e não agradar. Tá. Já falei 1000 vezes na minha terapia sobre isso. Que eu falava assim, ai, mas às vezes eu tenho medo de postar tal coisa, de falar alguma coisa, de não agradar as pessoas que estão ali. Tipo, falta um pouco de coragem, assim, né? Uhum. E daí a gente entra na autoestima, não na parte física, eu digo, Sim. assim, mas será que a pessoa vai gostar disso que eu tô falando? Será que vão me julgar? Porque eu já sou aquele tipo de pessoa que é o negócio do feedback, que tipo assim, é difícil, né, dar feedback. E se a pessoa falar um negócio pra mim que eu já fico assim, ai meu Deus. Não, mas como você se sente menor? Se sente pra baixo? Eu vou ficar Você já se muito... comparou? Não, eu vou ficar muito triste, assim, de tipo assim, receber sei lá, eu nunca tive um Não, hater. mas não, sem feedback, assim. Você nunca olhou, vamos ser mais profundo aqui. Você nunca olhou assim, nossa, se sentiu pra baixo porque aquela pessoa, você sentiu que ela era muito mais que você em tudo? Posso ser meio prepotente aqui de falar que não. Não, mas não seria prepotente. Eu vou... Não é essa palavra. Não, eu acho que o que mais me frustraria é receber... Um feedback negativo. Eu não gosto muito de me comparar. Aí é que, tipo assim... Ai, Maravilhosa! Isso é ótimo. Maravilhosa. Ao contrário da sua professora, né? Pedro quer falar. Eu quero falar porque eu tô, aqui. já tava Porque isso é um tema que eu tô falando nos bastidores aí por tanto tempo não, nos últimos, juro, 2 meses eu tô falando muito sobre isso, sobre redes sociais e tudo mais. Eu acho que assim, até vou fazer um corte aqui, que depois eu vou postar isso e tudo mais, que é uma coisa. Quando a gente fala de rede social, eu posso bater no peito e falar assim, eu sou mais verdadeiro na rede social do que talvez no dia a dia mesmo. Eu gosto muito de mostrar uma realidade mais ainda, então eu olho a vida dos outros, isso foi até um tema de um telefonema essa semana. Lembra que eu falei no telefone e falei assim, é tudo mentira, o mundo é uma mentira e eu sei disso. E eu sei, não foi? Eu não falei? Foi. Eu falei assim, eu descobri, é tudo mentira e eu sei disso. E assim, cada vez mais quando a gente fala de rede social, eu tô nesse universo, juro, desde o comecinho mesmo, eu sempre gostei, foi assim, amor à primeira vista. Sim. Não sou blogueiro, não sou nada, sou até contra um pouco essa vertente, e eu gosto muito de trazer verdade ali. Tá. Verdade, mostrar muito, tipo, a minha vida tem partes muito boas mesmo, tem partes não tão boas, eu gosto sempre de mostrar isso, então não cria esse estereótipo da vida perfeita e tudo mais. Tem altos e baixos, e graças a Deus eu posso falar, minha vida tem mais coisas positivas do que negativas, que bom, né? Então eu gosto muito de mostrar sobre isso, eu gosto muito de dividir, eu sinto muito isso como uma forma de me expressar, isso me faz muito bem, me faz muito melhor pra mim do que pros outros. Então eu gosto disso mais pra mostrar pra mim o que eu tô fazendo, do que pros outros. Então eu não ligo, eu não sou aquela pessoa que fica vendo quem viu, quem comentou, eu sou muito assim, eu jogo a bomba e saio correndo. Eu não sou de tipo assim, às vezes as pessoas falam assim, você viu o que eu comentei? Você viu o que eu vi? Eu falo, puta, cara, desculpa, eu não vejo, eu não gosto desse acompanhamento de validação. Eu tô postando lá pra ver se as pessoas vão gostar ou não. Óbvio que assim, é legal, é um ponto, mas assim, eu posto muito mais pra mim. Às vezes, quando eu não posto, é uma coisa que eu fico mal comigo. Te motiva, né? Me motiva a rede social. Uma coisa que eu gosto bastante. Então, assim,
eu trato muito com verdade a rede social. Eu maximizo uma verdade. Então, por isso que eu falo, às vezes eu sou mais verdadeiro na rede social, e aí entra um ponto que eu acho que, assim, aí é um termômetro, né? E aí talvez seja até um pouco de prepotência, né, da minha parte, mas em, sei lá quantos anos de rede social, eu não consigo contar em uma mão se eu já tive algum hater, algum comentário negativo, algum contra o que eu estou fazendo, alguma opinião, até porque eu também não gosto muito de polemizar, porque eu não sou polêmico, eu não sou uma pessoa que eu polemizo, que eu gosto do embate, eu não sou assim. Você também é do bem, né? De certa forma eu sou do bem. Ele é. De certa forma eu sou crítico. É diferente. É uma delícia. Eu não sou polêmico, eu sou crítico. Tá frustrando a Babi que ela tá querendo falar. Já levantou a mão aqui. É que eu acho que, na verdade, pra mim, a rede social mudou completamente. Tá. O meu Instagram, se eu vou lá na pesquisa, é tipo coisas que eu gosto de fazer, lugares que eu quero visitar, pessoas, sei lá, publicando reels, falando sobre temas que eu procuro. Virou mais uma busca, assim, de coisas que me agradam. Pode ser, tipo, de outras blogueiras, enfim. Mas não nessa conotação de comparação, e sim pra agregar. Eu entendo você, porque o meu também é assim. Você falando, uma observação. Que eu fico fisgando aqui, né? Vai, Tetê. Teve um vídeo que eu vi essa semana, eu não sei... Coloca a sua terapia em prática. Teve um vídeo que eu vi essa semana que eu achei muito interessante o que esse influencer falou. Eu não sei o nome dele, depois eu pesquiso. Tá. Porque era um vídeo que ele falava assim... Eu vou falar uma sensação que eu tenho, é bem honesto esse vídeo, e o vídeo é... No momento que eu virei a minha própria marca... E eu me roteirizo, eu me gravo, eu me edito, eu fico me vendo. Ele falou, e aí você cria... a pessoa que eu coloco, ela é uma parte de mim, mas ela é um filete de toda a minha personalidade. E aí ele começou a falar que ele começou a enjoar. Ele começou a enjoar do filete que ele estava mostrando, porque ele falava... Porque eu sou tão mais, e as pessoas começaram a interagir comigo na internet, e eu não sei mais se elas estão interagindo com aquele filete ou com eu inteiro. Porque as pessoas acham que, de repente, eu sou só aquele pedaço, aquela fração que eu mostro. E não que não seja eu inteiro. Mas ele falou que ele estava começando a se frustrar, porque ele falava, eu não sei como eu quero me renovar, porque... É tanto tempo eu me vendo, e aí na verdade, você vai escolhendo partes da sua personalidade que você vai expor, que não são contra você, são você, mas você escolhe, né? Aquele, tipo, essa aqui que eu vou mostrar mais. Do tipo, sei lá, se eu trabalho, sei lá, com comunicação não violenta, eu vou mostrar mais conteúdo de comunicação não violenta. E aí a pessoa acha que você é a própria paz, né? Do tipo, que não existe caos na sua vida. E aí as pessoas falam... Tanto é que é muito engraçado, porque eu falo muito sobre comunicação, mas eu não trabalho, né, com isso. Sou uma grande curiosa. E as pessoas vêm falar, nossa, tipo... Você é super calma. Eu fico pensando, mas eu tenho que mostrar o caos do resto, né? Porque as pessoas realmente estão achando que eu sou pura paz. Esses dias eu recebi eu abri uma caixinha inclusive eu quero fazer mais vezes, porque isso é bom demais. Eu abri uma caixinha que aí uma das perguntas era tipo assim, como você faz pra ser tão good vibes assim? Eu falei, epa, é aí que eu tô errando, porque eu não sou good vibes, eu não faço questão de ser good vibes, eu não faço questão de trazer isso à tona. Então, assim, é hora que a gente também tem que ver de balizar, porque eu não sou, literal, eu não sou. Mas Você acha que eu sou good vibes? Não, mas não desse jeito. Não assim, entendeu? Vai tipo, ser bem a essência. Não, é que acho que assim, aí me comparando perto da Babi, gente do céu, eu sou... Se a Dé tiver uma pergunta, eu vou só sinalizar com duas coisas aqui. É um comentário aqui que ela falou... Talvez essa escolha dos recortes que a pessoa mostra venha um pouco do medo do julgamento alheio. Ela falou isso pra mim, né? Sim. E sim, eu acho que tem a ver com o julgamento. Talvez a gente, quando começa a mostrar uma fração da gente, de repente você começa a virar e falar, poxa, as pessoas estão esperando isso de mim, e talvez se eu apresentar uma outra vertente minha, que também sou eu, talvez elas vão se frustrar. Talvez a frustração delas me afete de algum jeito.
Eu acho que assim, essa Eu frente... deixaria fluir. Essa frente de feedback, inclusive eu recebi um feedback essa semana dentro da empresa, porque a gente tem uma plataforma lá que é de dar e receber feedbacks, e aí eu me coloquei à prova, eu pedi feedback para absolutamente todo mundo da empresa. E aí teve... Anônimo? Como é que funciona? Não, pessoal, pode ser anônimo também, mas é de cunho pessoal. Tipo, aí teve uma pessoa que falou assim, mas você é o CEO da empresa, você não precisa, tipo... Eu falei assim, não, mas é aí que tá. Eu quero receber feedback, eu quero ler cada um dos feedbacks pra... Exatamente isso, e feedback é uma coisa que, assim, cabe a você pegar, usar isso ou não, ou descartar isso. Não é uma verdade absoluta. Não é uma coisa que você fala assim... É para você se questionar, é um questionamento, né? Uma maneira de você questionar a outra pessoa sobre algum acontecimento, algum fato, né? É mais sobre fato do que sobre pessoa, do que sobre personalidade. Se aquilo ali é relevante ou não, se aconteceu ou não, porque cada história tem 3 lados, né? Então, assim, vale a pena eu olhar para isso? Não vale. Vai para lá. Então, acho isso muito importante. Sim. Gente, a gente tá com pouco tempo agora, então eu vou fazer minha pontuação e aí a TT faz a dela. Eu quero perguntar pra Babi e pro Pedro. Eu sei que frustração tá no social, tá no romance, tá em vários. Nossa, a gente nem falou de relacionamento, né? Então, exatamente, a gente vai falar agora. Ela adora esse tema. Adoro esse tema. Exato. E aí eu queria perguntar para cada um uma pergunta e também a gente poderia, depois que a TT falasse, a Andréia, a gente fechar com cada um slogan de uma frase, sabe? Sobre frustração, tipo, com todas as pedras eu faço um castelo. A gente pode fazer isso, um slogan. Então, Babi, o que te frustra num relacionamento, assim, que te deixa assim, de cabelo em pé? A falta de comunicação. A falta de comunicação. E se você fosse dar uma dica, por exemplo, pra mim, o que me frustra hoje é ter, por exemplo, eu sou amiga da TT e daqui a pouco eu não sou mais, depois de anos. Então aquilo me frustra porque eu levei muito tempo com a TT, ou tipo no meu romance, me dediquei, me dediquei e aí eu tive que fechar aquele ciclo e isso me frustra, por exemplo. Mas te frustra exatamente o quê? Só pra eu entender. Porque eu fiquei muito tempo ali e me envolvi, seja com amigos, seja no trabalho, seja o que for. E eu queria saber qual que é a sua dica pra mim sobre isso. Eu fiquei um pouco confusa com essa tua pergunta. Explica pra ela, TT. Não, na verdade... Aí você me fala se é o que eu entendi. Tá. Você sente que você perdeu tempo de ter gastado tanto tempo naquela relação? De não ter dado certo. Seja qualquer relação. Mas todas as Quando relações eu quero deram mesmo. certo, porque aquela relação, ela teve o tempo que ela tinha que durar pra Sim. aprender alguma coisa ali, né? É aprendizado, né? A gente tá Na aqui... verdade, você. Qualquer coisa, até assim, quando a gente tá frustrado mesmo, por que tô passando por isso? Mas e quando você quer que continue, seja lá no trabalho, seja no romance, você quer que continue, você finaliza aquilo, vem aquela frustração de tipo, nossa, de novo. Ego, é posse. É ego, né? É muito isso. Eu acho que a gente não pode também se culpar de sentir frustração, como se a gente fosse seres super evoluídos, tipo, eu não me frustro com nada, porque eu estou super adaptável a qualquer situação. Não, eu me frustro. Não, todo mundo se frustra. Até as pessoas que falam assim, não, eu não me frustro nada. Impossível, né? Impossível. É impossível, porque assim, a frustração é ligada a uma expectativa. No momento que a É a gente entra cicatriz do empoderamento. qualquer relação que a gente teve, a gente já criou uma expectativa. Tipo, não tem como, A sabe? expectativa é a Ela pior tá- frustração. E vou pegar a frase que a TT falou agora há pouco, só me relembra como que ela é em específico do sorriso, né? Desde que você esteja sorrindo. Como que é que você falou? Foi a Andréa? Fui eu que falei? Ué. Ou não? Não, quem que foi? Falou, desde que esteja Andréa. sorrindo. Fingir até que seja verdade? Não, do sorrindo. Então, assim, se uma relação acabou e você, com isso, não está mais sorrindo, já não vale mais a pena. Sim. Você tem que... É exatamente isso. Acho que essa busca de sempre estar sorrindo. Não, aqui a frustração, ela sempre vai gerar uma mudança. Então, se a gente conseguir ver a frustração como uma oportunidade, porque a frustração, ela aconteceu ali... Porque imagina se a gente nasce e aí a gente
idealiza toda a nossa vida e a nossa vida realmente segue tudo que a gente idealizou. Que graça ia ter, né? Nossa, que coisa maluca. Já sei o final da história. É isso. Eu nem sei o que vestir nessa jornada. Não, talvez. Aí você já até planejou o que vestir. Aí você não tem mais nada, já tá tudo pronto. Exatamente. A frustração, na verdade, ela gera uma novidade. Ela gera do tipo uma grande página em branco ali. Que Frio você na fala, barriga. tipo, tela azul, o que eu faço com isso? Aí você, deixa eu virar pra cá. Aí você vai andando, tela azul. E aí, de repente, quando você olha pra vida, você fala, nossa... Lembra quando eu achei que eu ia crescer no mesmo bairro e nunca sair daquela casa? Total. E de repente eu fui morar em outro país. E de repente eu, sei lá, me relacionei com pessoas ou abri 20 negócios e faliu. E aí eu percebi que não era nenhum deles que eu queria. E hoje eu vivo de arte na praia, do tipo... Mas é tudo frustração no caminho. Então, mas é porque tá tudo muito ligado, assim. A gente falou bastante de frustração, mas não falamos tanto de idealização. Por exemplo, eu sempre faço perguntas no yoga, nas aulas, tal. Como você se enxerga e como as pessoas te veem, né? Porque você consegue fazer esse exercício pra você não se frustrar tanto. Ou, tipo, não frustrar o outro. Porque, assim, a pessoa sempre te enxerga de uma maneira. É que nem vocês me enxergam assim, muito bem, calma, mas de vez em quando a babérrima aparece, que é uma versão, assim, maligna. Mas É eu muito vou te de dizer, vez em quando. Eu acho que a sua voz, ela é muito angelical. Né? Tipo, eu já crio uma idealização em cima de você. Eu não sei porquê, mas assim... Entendi. Aconteceu. Tetê, você quer fazer alguma pergunta pra Babi sobre? Na verdade, que você comentou do negócio do relacionamento, a gente não chegou a desenvolver, a gente tem quanto tempo, Liz? Já deu o horário, na verdade. Mais uns 5 minutos. Mais uns 5 minutinhos. Não, que você falando do relacionamento, né? Da Sim. frustração do relacionamento, eu fiquei pensando do tipo, o que me frustra. E o que me frustra em relacionamento é que eu não posso tomar a decisão inteira e às vezes a decisão de cada um é totalmente diferente e eu me frustro pelo fato de que talvez o resultado ele não seja o resultado que eu gostaria, não que seja bom ou ruim, Tá. mas ter que aceitar que, poxa, não podia ser outro resultado, né? Tipo, Sim. isso dói muito, né? Dói E é uma frustração que você fala, poxa, mas é só a gente fazer isso que eu quero. Exato. Por que você não veio dessa formulazinha? Não, e aí você tem que aceitar que, na verdade, você fala, poxa, eu acho que essa frustração da divisão de uma decisão inteira. É e que isso me sempre pega. alguém tem que ceder, Sempre né? alguém vai ter que ceder. Sempre alguém tem que ceder. Gente, esse podcast... O que te frustra num relacionamento? Eu pegaria o gancho também de comunicação. Eu acho que assim como qualquer outro relacionamento, é combinar as regras do jogo. Combinar, é assim, é um... Mas é dinâmico isso, né? Não é meio orgânico. Não, é orgânico, mas assim, então vamos combinando regras. Vamos mudando regras e comunicando as regras. Sim. Mudou, então agora sim, e aí seguindo. Então acho que a comunicação muito mais nessa vertente. De realmente conversar. Assim, cara, para tudo na vida, né? Eu trabalho com comunicação. Então, eu vendo comunicação, eu vivo comunicação. Eu sou perfeito na comunicação? Zero. Tento muito. Eu tento muito ser muito claro, me expressar. Por isso que eu falo, quando eu falo de rede social é uma maneira de me comunicar. Então, eu tento ao máximo trazer essa verdade, exacerbar essa verdade. E não ficar essa comunicação falha, ou essa comunicação entre linhas e tudo mais. Não, é comunicar mesmo. É ser... Ô, Pedro Ivo, nossa, sério. O que eu fiz? Olhando pra sua câmera, qual dica que você dá pra galera em casa sobre algum exercício, de quando ele se sentir frustrado, o que ele tem que fazer? Se acalmar, respirar. Respira. Respiração, por mais incrível, né? Simples, é vital, é um sinal vital, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que eu aprendi muito, de tipo, não sabia. Eu não era uma pessoa que respirava de verdade. Todos os sentidos, no sentido mais figurativo, de tipo, parar, pensar e tudo mais. Mas hoje é uma prática que eu, a cada dia mais, devagar e sempre, é uma coisa que eu
eu coloco, eu Ele faz, gente, na aula ele faz. respiro. Quantas vezes, tipo, nas aulas mesmo, com você, enfim, nas minhas outras 20 milhões de modalidades, né? As pessoas, o que eu mais escuto é assim, respira. Tipo, porque parece que, muitas vezes eu tô aprendendo ali a respiração de verdade. Sim. E Então, isso é muito importante. Né? Às Então, vezes a gente esquece. respira. Eu falo muito sobre meditar, né? As pessoas perguntam, você medita todos os dias? Medito. Eu medito. E meditar não é, agora vou colocar o mat, vou parar, vou não sei o quê, meditar. Não é isso. Acho que meditar é assim, antes de responder um e-mail, Pensar. eu vou respirar ali, dar uma pensada, receber, vou receber uma reunião, eu vou receber alguma coisa. Cara, respirar eu acho o melhor, enfim, não preciso nem falar, né? E você, Babi, conte-me, olhando pra sua câmera. Exercício? Um exercício, uma dica. Acho que respirar também, assim... Para de me imitar. Não. Tô pensando, assim, quando eu tô frustrada... Evita a respiração. Estou vendendo a respiração. Não, quando eu tô frustrada, eu até gosto de botar uma música, assim, mais calma, assim, pra eu dar uma acalmada e Mas se pensar. você tá num lugar que, por exemplo, no trabalho, que você não pode expor sua frustração, como que você faz? Mas existe esse lugar? Ou a gente acha que existem lugares que não existem? É que você vai ser taxada de louca, né? Se você se frustrar no meio de um lugar que você não pode. Mas depende de como você expressa a sua frustração. Não é a frustração, acho que assim, também, É né? que a minha Ninguém frustração Eu é bato do o bem. pezinho. É a frustração é do bem. Ela é calma, assim, sabe? Gente, não, de verdade. Eu imagino a Babi assim. Eu estou frustrada. É tipo isso. É tipo isso. Eu dou uma... Ou eu bato o pé, que a vida inteira meu pai, tipo, fala, vai bater o pé até quantos anos? Dou uma Eu bato o batidinha, pezinho. assim. Não, mas é bater o pezinho, é assim, ó, é uma batidinha, não é... Não, é uma... Ou dá uma... Ela dá mesmo. Uma bufada, assim, né? Jura? Eu juro. Eu posso falar com propriedade. É assim mesmo. Então vamos lá. Respirar, ouvir uma música, Bater o pé. bater o pezinho. Não, bater o pé eu não indico, assim. Não é uma dica, gente. Não é uma dica. Então é uma É um dica. reflexo. Não, mas é que... Não É um efeito lateral. Mas é que um dia eu vou mostrar. É bater o pé. Ela tem uma batidinha de pé específica. Que é só isso. É só. É muito. Mas assim, tá ali, ó, no alto. E você, TT? Você é explosiva? Você é quieta? Como que você Não. reverbera essa frustração? Eu faço exercício físico. Eu percebo que quando entra, assim, uma onda, eu sinto que tem duas coisas que me acalmam muito, que é fazer exercício físico, porque gasta energia, e o sol, né? Andar no sol faz muita diferença. Mas uma coisa que eu percebo que reverte também muito a frustração e faz a frustração ela entrar no tamanho que ela deveria ter entrado desde o começo, né? Sim. É pedir ajuda na hora. É a gente na hora virar e falar, eu não sei como fazer isso, ou eu estou frustrada com essa situação. Às vezes as pessoas elas têm umas soluções que ela fala, por que você não faz isso? Ou deixa eu fazer isso. Você fala, eu não tinha pensado nisso, é tão leve. É o pedir ajuda, é a rede. Nossa, É mais simples do que a gente imagina, por isso. Essa semana Pedir teve ajuda é tudo. um Perfeito. artigo na Forbes americana, no site, tipo assim, o que você... 5 dicas de coisas que você pode fazer quando tá estressado e tal, que a ciência, tipo, aprova. Tá. E daí tem as básicas, né? Que, tipo, uma é a música, contato com a natureza. Ai, natureza também. Qual que tinha uma... Bom, enfim, mas teve uma que eu achei muito esquisita, mas que o estudo provou que sim, Qual? mascar chiclete. Eu faço isso Olha. muito. Eu fiquei bem chocada com isso. Eu faço. Meu namorado está de prova. Eu sou a rainha do mascar chiclete exatamente pra tratar essa minha frustração. Viu?
Ó, vou fazer Uma, ideia. e agora ouvindo vocês falar, tem uma coisa que eu faço também quando eu tô frustrado, que é uma coisa que eu adoro. Quando eu tô frustrado e quando eu estou idealizando algo também. Tá. Então, pra gente fazer esse paralelo, escrever. Eu amo escrever. realmente. Escrever. Eu falo que, gente, tenho fica a dica pra vocês. Nossa, é verdade, eu escrevo também. Fica a dica pra vocês. Tira da cabeça, Se algum dia acontecer qualquer coisa comigo, tomara a Tá Deus tudo que não, escrito. tá assim, tem livro ali, tem acho que uma trilogia. Vou fazer isso também. Ninguém pode nem ver meu celular, porque tem tudo escrito também. Tá tudo no meu e-mail. Não, mas ajuda mesmo. Fica a dica. A Dea falou assim: eu tenho uma colocação final. O que mais me frustra é injustiça e falta de empatia, de um modo geral. Sim. Se eu puder deixar uma dica para lidar melhor com a frustração, seria: acalme-se e entenda a dimensão da situação. Às vezes não é tão ruim quanto parece. E meu método de diminuir a frustração, eu também escrevo e vou para a natureza. Ah, Viu, natureza nossa, legal. olha, coincidiu. Bom, então vamos finalizar então todo mundo, já prepara a Você ideia falou o aí. seu? Hã? Do que eu uso, eu masco chiclete. Eu falei essa informação. Não, é exato, mas eu faço isso, eu só ando com chiclete e o Will fala sempre isso. Pede pra Kátia que ela tem chiclete. Porque eu realmente faço isso pra tratar minha ansiedade, eu medito. E eu também me questiono muito, assim, sabe? Porque por que eu tô assim? Por que isso me afetou? Por que dói aqui? Então eu me questiono muito, então eu trato bastante na meditação também. Ah, legal. E escrever, né? Porque Ótimo. até porque quando você escreve, você vomita tudo aqui, né? Ninguém vai ouvir as suas malcriações, né? Você pode ser você pra você mesmo. Exato, exato. Você não precisa ser violenta na comunicação. Então, eu aprendi muito a escrever por isso, porque eu sou uma pessoa que eu sou mais violenta na comunicação. Quando eu vou falar, eu falo na cara. Não espera, Direta respira. a palavra. Direta. E como eu fiquei devendo aí a frase, Você achou? acho que consegui, que é: um sábio uma vez disse: defenda-se com um sorriso, ofenda com seu silêncio e vença com indiferença. Então eu acho que é uma coisa que eu ia até publicar isso hoje. Indiferente. Eu tô publicando, exato. Porque eu acho que é muito verdade. Eu acho que quando a gente pega a pessoa desprevenida, seja até mesmo você mesmo, né? Com essa frustração. Se você olha pra essa frustração e ao invés de ficar puto, tudo mais, você olha isso com tranquilidade, com um sorriso pra você Sim. mesmo, você já tá se pegando desprevenido e aí você vai também desmistificando tudo, você vai minimizando todos os efeitos dessa frustração. Sim. Então eu finalizo aqui. Eu tenho Essa frase. só uma última observação, já que a Claro. gente tá nas últimas, né? Esses Calma, 20 calma. minutos. Tá muito bom, tá muito bom. Fala. É que a gente sempre falou muito em primeira pessoa a nossa frustração, mas a gente também tem um grande poder de identificar quando alguém está ficando frustrado perto da gente e oferecer ajuda e conter a crise, porque às vezes a pessoa não consegue identificar. Nossa, isso é muito difícil. Porque assim, a às pessoa vezes você tá no ambiente, esboça, né? você tá vendo a pessoa, e aí a gente tem duas opções, virar e falar: o problema é dela, ela que lide com isso, que é o que a Sim. maioria das pessoas fazem, Sim. e o outro é, Depende do meu humor, eu faço isso. e o outro é, ela tá assistindo alguma dor ali, e de repente, os dois podem pensar melhor do que um, né? Sim. É. E talvez criar esse exercício também. Às vezes a gente tá frustrado porque a gente tá só pensando na gente, mas às vezes... Às vezes, uma Envolve. pessoa me conta uma coisa e me frustra. Ela me contando uma coisa me frustrou. E aí, eu que tenho que trabalhar. E aí, se a pessoa percebe que ela me frustrou, ela pode ser smart, como você tá falando, né? E lidar. Vai falar, eu vi que houve um desconforto aí. Isso. Naquele momento dissolve, né? Então é a gente também ter esse olhar. Né? Perfeito. Então, o Pedro já falou a frase dele. A minha frase é: cada cicatriz é empoderamento na minha vida. Então, quanto mais cicatriz eu tenho, mais eu venço, mais eu tenho resiliência, mais eu consigo e mais eu fico mais forte. E quando eu falo forte, é pra vida, gente, porque também não adianta você tratar a frustração de uma forma e você ser frágil por dentro.
Aí você vai lidar com outras coisas. Então, a frustração serve pra me deixar cada vez mais forte também. E me mover. Como o cara lá da banda, né? Do Mega. Megadeth. Isso. E você, Babi, qual que é a sua? Eu vou repetir a que eu já Ah, falei. você já falou, do já, né? sorriso, né? Sim. Quem busca sorrindo já encontrou tudo. E a sua, Tetezinha? Ah, frustração gera movimento. Interessante. A André escreveu? Ah, ela escreveu da empatia, né? Não, mas ela não escreveu a frase. Eu acho que era aquele, né? Do tipo, Sim. frustração. Acalma-se, entenda que nem tudo é da dimensão que a gente imagina. Bom, então eu quero agradecer, Babi, por você ter vindo. Muito obrigada, assim, uma honra te ter aqui. Eu fico muito feliz de você poder contribuir com o nosso podcast. Amém. E contribuir com o mundo também, porque eu acho que todo mundo tem algo a agregar na vida, né? E ainda mais gente, pra quem não sabe, a Babi faz yoga todo santo dia. 3 vezes por dia. Não, que exagero. Quase isso. E ela também é uma pessoa muito boa. Assim, dá pra ver a essência dela. Então, eu acho que isso é legal. Passar pro outro, né? Essa bondade, generosidade, amor. Tipo, a magia do positivo, né? Então, essa magia é Fiquei muito... até emocionada. Ai, É é contagiante. contagiante. Exato. Pra quem não sabe, a Babi me ajudou a salvar meu relacionamento. Uau! Por enquanto, Babi. Gente, a gente tá abrindo um novo tópico. Na verdade, esse podcast ele tem 2 partes. Exato. Então, Continua obrigada. no próximo episódio. Pedro, quero agradecer, você sempre tá do meu lado. Eu fico muito feliz. O Pedro Ivo é meu aluno, a TT também. E eles sempre compartilham. Na verdade, é uma troca, né? E eu vou lá filar umas aulinhas, às vezes. Exato. Então, Pedro Ivo sempre tá na minha vida, me ajudando, me incentivando, me motivando. TT é a mesma coisa. Então, isso é muito bacana, né? Da gente tá nessa corrente do bem. E eu fico muito feliz de ter tanta gente legal ao meu redor e poder estar aqui dissolvendo isso e levar. Sim. Ter voz no mundo, gente, que delícia! Então é isso, gente. Do tipo, vamos aproveitar as frustrações e que venham mais frustrações positivas. Bora! Isso! Bora! Grito de guerra, como sempre, dona Eura. 1, 2, 3...